Voltamos com o programa Cidade Leitores. Nosso entrevistado hoje é o escritor Juan Arias, autor de 13 livros, entre eles A Bíblia e Seus Segredos. Juan Arias, esse é o maior exemplo do sagrado na literatura? A Bíblia? A Bíblia é o único livro do mundo que se chama livro. A Bíblia significa livros, mas é o livro. Então, não tem um monumento literário na história da humanidade como a Bíblia. E a Bíblia é a união da literatura com o sagrado, porque é a história do povo judeu, mas está todo unido com o sagrado. Então, aí tem todo, tem poesia, tem drama, tem romance, tem drama. Tem tudo, tem tudo, tem uma relação... Os melhores roteiros de todos os tempos estão aqui. Está toda a humanidade, aí estão todas as novelas que se podem imaginar, estão todas aí. A história de Moisés é um enredo, talvez o enredo mais interessante de todos os tempos. O Éxodo, a ideia de que o mundo está sempre em caminho, buscando uma outra terra, a terra que todos sonhamos, que é a terra da paz, a terra da abundância, onde não tem pobres, onde não tem violência. Tudo isso está na Bíblia. Na Bíblia estão todos os sentimentos humanos, dos melhores aos piores, todos. O sagrado está em toda a literatura da história da humanidade. O sagrado, porque que é o sagrado? É o medo do mistério. Então, o homem, até que, mentre existirá a morte, existirá o sagrado. Juan Arias, e esse outro livro, Jesus, esse grande desconhecido, também em forma de ensaio jornalístico. Aqui você faz muitas perguntas e vai tentando responder a essas perguntas. Agora, dentre todas as perguntas, tem uma assim, que eu achei particularmente interessante, que é o porquê, dentre tantos profetas, Jesus foi aquele que marcou. Isso é uma grande pergunta. Por que naquele tempo estava cheio de profetas? Profetas verdadeiros e profetas falsos. Eu acho que é porque ele trouxe uma mensagem que está em outro livro meu, que é O Grande Segredo de Jesus. Que nós vamos tratar em seguida, mas pode falar. Que Jesus trouxe uma mensagem que, na verdade, é a mensagem universal, que é de fazer o bem aos outros, que é a mensagem da paz e, sobretudo, a mensagem da não violência. Ele sabia muito bem que o mundo está todos os fundamentos da humanidade é a violência. E Jesus veio para falar que é possível uma humanidade sem essa violência. Seria possível. Então, essa mensagem de Jesus, na verdade, é a mensagem da consciência humana. Então, não tem lei mais forte que a consciência. Jesus o que faz é uma mensagem à consciência pessoal, individual de cada um, que isso não engana. Você pode enganar os outros, mas não pode enganar a sua consciência. Agora, você fala aqui que Jesus não queria criar uma nova religião. Não. Não era a intenção dele e ele sofreu toda a violência que sofreu, talvez por isso, né? Porque achassem que ele queria alguma coisa. Ele queria ir além de todas as religiões. A primeira coisa, ele era um judeu. Temos que admitir isso. Ele era um judeu praticante. Sua mãe era uma judia. Todos os seus irmãos eram judeus. Sua mulher, provavelmente, quase seguramente, era... Mesmo que não sabemos, porque se é verdade, eu tenho também um livro que se chama Magdalena, que eu defendo que a Magdalena era a esposa de Jesus. O que não sabemos bem se a Magdalena era totalmente, se era judia ou era uma gnóstica, não se sabe. Mas todo ele era no mundo do judeu. Então, a sua religião era o judaísmo. Só que no judaísmo tinha muitas correntes. Ele pegou do judaísmo a parte mais aberta. E o que ele quis é que essa religião que tinha um Deus único, um Deus que era padre e que era mãe, que não era só um juiz, que fosse não só para os judeus, mas que fosse uma religião aberta para todo mundo. Ele não pensou fazer uma igreja, nem hierarquias, nem papas, nem todas as coisas, nem catedrais, todas as coisas, isso não entrava na ideia. Isso foi Paulo de Tarso, depois já organizou, fez uma estrutura e tirou a mulher.
porque no primeiro cristianismo, apenas, já com Jesus, as mulheres acompanhavam ele. E as primeiras reuniões, as primeiras eucaristias no cristianismo, morto Jesus, eram nas casas das mulheres. As primeiras vispas eram as mulheres. Mas nós vamos continuar essa conversa, mas vamos retomar a conversa com a diretora do Museu Nacional de Belas Artes, a Mônica Chechel. O assunto é a Herança do Sagrado, nome da exposição que tem 150 peças do Vaticano e de museus italianos. Um acervo de riqueza indiscutível para contar a história da Igreja Católica. Há muitos séculos, a arte se utiliza da fé para criar grandes obras, ou a religião bebe da arte para produzir representativas manifestações de fé. A Herança do Sagrado, obras-primas do Vaticano e de museus italianos, é a exposição que retrata parte da história da Igreja Católica aos olhos de gênios do Barroco e do Renascimento, como Bernini e Guido Reni. É a primeira vez no Brasil que uma mostra reúne obras tão significativas do Vaticano num só lugar. O Museu Nacional de Belas Artes, dirigido por Mônica Chechel, abriga a mostra. Mônica Chechel, antes da gente continuar a falar sobre a exposição A Herança do Sagrado, eu queria saber de você uma coisa. Existem as exposições que são temporárias no Museu Nacional de Belas Artes e as exposições permanentes. Vocês têm um acervo, eu sei que há um acervo bem rico no museu, não é? E fazem há exposições permanentes também? Sim. O segundo pavimento são as exposições temporárias, né, que nós recebemos, acolhemos. O terceiro pavimento são as exposições permanentes, ou de longa duração, como atualmente na nova terminologia da museologia se fala. Né? Então nós temos a Galeria de Arte Brasileira do século XIX, que ela se inicia com um pequeno núcleo da arte do século XVIII, do período colonial, o que se fazia no Brasil antes da chegada da missão artística francesa. E temos a Galeria de Arte Moderna e Contemporânea, que faz essa transição do final do XIX, início do XX, a peça mais antiga nessa galeria de 1905, com Eliseu Visconti, até as últimas tendências da arte contemporânea. Mas voltando à exposição A Herança do Sagrado, nós falamos do módulo em que aparece, né, que é contada, representada a vida de Cristo, dos apóstolos, e há santos conhecidos dos brasileiros também. Sim. O curador da exposição teve esse cuidado e essa atenção e delicadeza. Ele teve o cuidado com essa representação de santos que estejam dentro do nosso imaginário, da nossa vida, né? Então, tem representações de Nossa Senhora Aparecida, né, por causa da questão da padroeira do Brasil. Padroeira do Brasil. Do Brasil, né? São Sebastião, do Guido Reni. E, ao mesmo tempo, nós temos um segmento onde estão os relicários, e tem o relicário onde estava guardado o crânio de São Sebastião. Representação de Santo Antônio, São Francisco. Então, são santos do nosso imaginário para a cultura brasileira, significativos, que eles tiveram esse cuidado de peneirar em várias cidades, não é só de Roma, mas você tem de Veneza, de Florença, de outras cidades, obras vindas de igrejas também, que nunca saíram, às vezes, uma obra de uma igreja, foi retirada especialmente para essa exposição. Você tem uma estimativa de quantas pessoas assistirão ao todo à exposição? Sim, a nossa expectativa é de em torno de 500 mil pessoas. Então valeu a pena, né? Valeu a pena, foi assim um esforço
maravilhoso, que vale a pena você ter essa possibilidade de proporcionar e ter esse contato e, ao mesmo tempo, esse voto de confiança, que você está sendo a tutora temporária de um acervo que pertence a um universo enorme, né? De vários museus, Galeria Borghese, entre outros. Você está sendo a tutora temporária de coleções que têm anos-luz de tradição, né, na história da arte, no mundo como um todo, né? No próximo bloco, Como se pode imaginar uma humanidade sem violência? Aí você entenderia Jesus.